Indivíduo morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Rio Claro. Veja outros destaques desta edição. Empresa é convocada para esclarecer serviço prestado no transporte público, mas nenhum representante aparece em audiência na Câmara Municipal. Indignado mesmo, porque é a terceira audiência que a Câmara de Rio Claro marca e a empresa irresponsavelmente não vem. Entre os usuários são diversos apontamentos sobre as más condições do serviço oferecido. Essa empresa aí está deixando muito a desejar, muito. Inclusive o motorista sem educação. No quadro Eu Vi, a área da floresta é utilizada para descarte incorreto de lixo e materiais. E você vai saber como foi a segunda edição do MasterChef Escolar de Rio Claro, que busca valorizar os profissionais e os pratos que são preparados todos os dias para os alunos. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre um indivíduo que morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar em Rio Claro. Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na região da Estrada Velha, entre Rio Claro e Araras. 2 suspeitos estavam em uma motocicleta produto de roubo que foi abandonada quando eles viram as equipes. Um dos indivíduos conseguiu fugir em direção à mata. O outro efetuou disparos contra os policiais e durante a troca de tiros foi alvejado. O SAMU foi acionado, mas o acusado morreu no local. Os policiais apreenderam um revólver com a numeração suprimida, um cartucho intacto, a motocicleta que estava com numeração do chassi e do motor parcialmente raspada e 2 capacetes. As armas dos policiais também foram apreendidas para exame pericial. No plantão, a PM confirmou que a moto que os indivíduos utilizavam era roubada. Ainda na ocorrência, outros 2 suspeitos que estavam também em uma outra moto fugiram. Os 4 são apontados como autores de vários roubos de motocicletas na cidade. Bom, agora uma pergunta. Você utiliza o transporte público de Rio Claro? Como avalia o serviço que está sendo prestado? Bom, atrasos para chegar no trabalho, na escola, más condições dos veículos, tudo isso foi aí apontado por quem realmente utiliza os ônibus todos os dias. Por esses motivos, a Câmara Municipal convocou novamente representantes da empresa que venceu a licitação e assumiu no final de dezembro o serviço na cidade. Porém, ninguém apareceu para justificar e se defender. A reunião foi comandada pela Comissão de Administração da Câmara Municipal de Rio Claro, que debateu mais uma vez a prestação de serviço de transporte público coletivo da cidade, junto às secretarias de Mobilidade Urbana e Justiça, Sindicato dos Motoristas de Ônibus e vereadores. Pela segunda vez, a empresa Sul Rio Claro não compareceu à reunião e revoltou o Legislativo. Indignado mesmo, porque é a terceira audiência que a Câmara de Rio Claro marca e a empresa irresponsavelmente não vem. Ela não está desrespeitando a Câmara, está desrespeitando a população de Rio Claro. Porque, ao meu ver e ao ver de todos os vereadores da Comissão de Administração, o qual pertence eu, o Sérgio Carnevale e o Alessandro Almeida, a empresa faz um péssimo serviço para a cidade de Rio Claro. E pior, desrespeita o Poder Legislativo, que nós somos o representante maior da população rioclarense. Segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Rio Claro, um dos motivos para a atual situação do serviço de transporte público são as condições de trabalho que a empresa oferece aos motoristas. Principalmente manutenção dos carros, que a manutenção da Sansetur é 0. Complica, porque não tem condições, o cara sai sem freio, sem embreagem. A Sul Rio Claro já foi notificada pelos problemas do serviço oferecido. E se as melhorias solicitadas não forem realizadas, a empresa que assumiu o transporte público desde o último dia 30 de dezembro será multada. As fiscalizações continuam,
diariamente, inclusive. E aquilo que não for cumprido, aquilo que não tiver resposta positiva, a gente vai encaminhar para a comissão de penalidade de compras, que daí vai tomar as atitudes administrativas cabíveis. Os principais alvos de reclamação são os atrasos. Algumas linhas não estão partindo no horário correto, alguns horários estão sendo suprimidos. Isso já é motivo de notificação nossa e nós estamos aguardando a resposta agora. Nós temos dentro da Secretaria de Compras uma comissão de penalidades. Então a Secretaria Gestora do Contrato, que é a Secretaria de Mobilidade, relata os problemas, né, que são encontrados, que são relatados. Essa comissão apura, notifica a empresa para que ela esclareça presente contraditório e, caso não tenha o conhecimento, pode sim aplicar penalidades. Essas penalidades elas podem variar de advertência, multas diárias, aí vai decorrer de quais infrações ou quais condições do contrato que a empresa não está cumprindo, né? O questionamento dos usuários do transporte público de Rio Claro são os mesmos do Legislativo. Mudanças na linha, atrasos e as condições dos ônibus seguem sem resposta da empresa. Essa empresa aí está deixando muito a desejar, muito. Inclusive o motorista sem educação, sabe? Eles não têm paciência com a gente. Tá muito péssimo, tá péssimo. Hoje mesmo furou o pneu do ônibus e o resgate chegou lá depois de 1 hora. E eu pego 2 ônibus também no dia. E cheguei aqui e o ônibus já tinha ido também, entendeu? Chegou onde estava atrasado, eu estava no meu ponto semifinal, né? E na volta ele ia passar novamente. Só que na ida, no ponto certinho mesmo, eu dei sinal e não parou. Eles falam que é horário, mas chega no horário, chega atrasado, pô. Estão bem atrasados de vez em quando, a minha esposa sempre reclama do atraso. Não só minha esposa, mais conhecido meu, fala muito do atraso do ônibus. Principalmente o meu neto. Ele usa para ir para a escola, tem dia que ele pega às 7h05, chega atrasado na escola, de tarde está atrasado, tem de ir embora a pé. Então, está um pouquinho precário. Bom, a gente sabe que dificilmente este tipo de serviço é oferecido com qualidade em diversas cidades. A população paga por isso. Não é nada de graça e acaba sofrendo prejuízos no dia a dia, infelizmente. Essa é a segunda vez que a empresa é convocada e não aparece. Mas nós ouvimos o povo, ouvimos quem está ali todo dia dependendo deste serviço e você viu aí o relato de cada um falando que o serviço não está bom, né? E aqui nós também procuramos a empresa. Não tivemos um parecer, mas friso que estamos aí abertos para ouvir o lado também da empresa sobre esse serviço oferecido. E no quadro Eu Vi, o problema apontado é de uma área no bairro São Miguel. Quem nos enviou foi o Carlos. O registro mostra mais uma vez o descarte incorreto de lixo e entulho. E o pior, é uma área da Floresta Estadual na Avenida Ulisses Guimarães. É um ponto em que as pessoas agem dessa forma constantemente e tem mais um detalhe. É na região de um dos ecopontos da cidade, ou seja, andando ali mais um pouquinho, dá para fazer o descarte corretamente. Nesse quesito, falta a fiscalização e a conscientização geral mesmo, porque se a pessoa não se conscientiza que prejudica o próximo e o meio ambiente, vai continuar agindo assim. Rio Claro conta com ecopontos em vários bairros, tem coleta seletiva, tem a coleta de lixo também, ou seja, basta a gente fazer a nossa parte. Esse foi então o registro do Carlos. Muito obrigada por nos enviar, né, e acompanhar aqui o Rio Claro Notícias. E você também pode participar mandando o registro para o nosso WhatsApp, que é o 19 2111 7000. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 29 graus. Em Santa Gertrudes, mínima de 17, máxima de 28. Já em Araras, as temperaturas oscilam entre 18 e 28 graus. E daqui a pouco você fica sabendo como foi a segunda edição do MasterChef da Alimentação Escolar de Rio Claro e a receita vencedora. Diariamente são servidas 44 mil refeições nas escolas municipais e o concurso busca valorizar os profissionais que trabalham nas cozinhas das unidades.
A inflação no país subiu 0,38% no mês de abril. Apesar do avanço, foi a menor taxa para o período desde abril de 2021. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no Brasil, foi divulgado pelo IBGE. A inflação foi puxada pela alta dos preços de produtos farmacêuticos e dos alimentos. No campo da saúde, o impacto veio da autorização pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos de reajustes de até 4,5% em remédios, a partir de 31 de março. Com isso, o preço dos produtos avançou 2,84% no mês. Já os alimentos subiram 0,81%, segundo o IBGE. Os fenômenos climáticos do fim de 2023 e início de 2024 causaram uma menor oferta, o que aumentou a pressão sobre os preços. No ano, a inflação acumula alta de 1,8% e nos últimos 12 meses, 3,69%. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para operador de loja, promotor de vendas, zelador de condomínio, empilhadeirista, mecânico, operador de caixa, balconista, técnico de laboratório, estoquista e ajudante geral. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Uma alimentação adequada influencia diretamente no desempenho escolar, principalmente das crianças. E as escolas devem seguir diversas exigências para fornecer esse alimento para os alunos. Tudo é acompanhado por equipe de nutricionistas e também uma equipe técnica. Importante também valorizar quem prepara diariamente os pratos. Para ter ideia, em Rio Claro são servidas diariamente nas escolas municipais 44 mil refeições. E para reconhecer o trabalho dos cozinheiros, a Secretaria de Educação realizou o segundo Masterchef. O prato vencedor vai ser incorporado na alimentação escolar. Eu também estive lá, vamos acompanhar como foi. Elas são algumas das agentes de alimentação escolar em Rio Claro, responsáveis por servir 44 mil refeições diárias para os mais de 18 mil alunos da rede pública escolar. E não escondem o amor e carinho pelo que fazem. É uma honra pra gente, porque a gente faz tudo com carinho, com amor. Inclusive eu trabalho com crianças, bebês, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e eu me sinto feliz, me sinto bem. É maravilhoso. Há 10 anos eu estou trabalhando lá e assim, trabalhar com as crianças, a gente vê a satisfação deles muitas vezes na alimentação, é muito gostoso mesmo. Lá a gente trabalha com crianças dos 6 meses aos 6 anos e isso faz com que assim, a nossa diversidade da alimentação tem que ir se readaptando a cada tempo. É um sentimento maravilhoso, né? Eu amo cozinhar. E não tem coisa melhor você fazer a comida para eles e servir e eles lá assim, tia, tá totoso, tá gostoso, papai. Então isso é uma coisa que não tem preço. As 3 foram finalistas da segunda edição do Masterchef de Alimentação Escolar. As cozinheiras tiveram que elaborar um prato com valor nutritivo, aproveitando totalmente os alimentos fornecidos para a merenda. Os pratos devem ter boa aparência, sabor e criatividade. Meu prato hoje é omelete de forno, né? Com acompanhamentos com uma farofinha de aveia, um arrozinho com cenoura, vinagrete e suco de couve com limão. Escondidinho de mandioca com carne moída, que é muito saboroso, né? É uma fonte de carboidrato, fibras, né? E agrega a proteína da carne, né? Hoje é uma comidinha diferente, assim, um arroz primavera, não muito comido pelas crianças por ter muito legume, só que assim, a gente fez de uma forminha especial, usando água de beterraba, que eles às vezes olham pra beterraba e falam, ai tia, eu não quero. Mas assim, a gente coloca água da beterraba, brócolis, cenoura, lentilha, que também eles não são acostumados muito a comer, mas assim, acaba ficando gostoso, é um arroz mais molhadinho, como se fosse um risoto. O objetivo é valorizar o trabalho das cozinheiras e aprimorar o cardápio da alimentação escolar com novas receitas, mostrando que é possível fazer um prato saboroso
com ingredientes simples. Tem muita criança que tem limitação a provar coisas. Então, a alimentação infantil é um desafio muito grande, que elas principalmente têm esse desejo, essa necessidade de mostrar coisas para eles de uma forma mais atrativa, que é como esse desafio que elas têm no dia a dia e transformando hoje numa receita e adaptada para esse dia. Então esse concurso vem para valorizar esse trabalho, né, para dar visibilidade a esse trabalho e a produção das receitas para uma alimentação mais saudável também das crianças. Essa edição do MasterChef, em que a gente premia os agentes aqui, as merendeiras das escolas, a gente estimula elas a produzirem novas receitas, e qualificarem uma merenda que já é uma das melhores do estado para os nossos alunos. Após o corpo de jurados experimentar os pratos feitos pelas 3 agentes de alimentação escolar, entregaram muito amor, muita dedicação. Eles votaram e elegeram o omelete de forno de Eliana como o melhor prato. Ela me chorou um pouquinho lá na hora que estava fazendo o prato, porque ela disse que fica emocionada. É uma sensação maravilhosa você fazer para as crianças com todo amor. A receita passará a integrar o cardápio dos alunos da rede pública. Eu quero agradecer, né, a oportunidade a qual foi me dada e agradecer aos meus amigos que acreditaram no meu potencial e me inscreveram para estar participando. O que estava escrito naquela plaquinha que é o seu lema? Você poderia falar pra gente? Amor é o tempero de todos os pratos. O Rio Claro Notícias desta terça-feira fica por aqui. Você pode rever as reportagens no nosso portal tvclaré.com. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.